Olá, tudo bem? Hoje eu tô aqui para falar a respeito do medo. E por que, que eu resolvi falar do medo? Porque a gente fala sempre muito de amor, mas o amor por si só é impossível ser definido, né? Então, o amor é tudo que existe, mas é impossível colocar ele em palavras. Por quê, né? Porque a nossa mentalidade já é tão limitada e ainda as palavras por si só já são limitadas, né? Quantas vezes a gente quer dizer uma coisa que está sentindo e quando diz, parece que perde, né, um pouco o sentido. Mas e o medo, então, seria todas as vezes em que a gente escolhe não enxergar o amor que está ali, né? E aí, nesse sentido, qualquer tipo de desconforto, qualquer tipo de sentimento e de sensação que não seja de plenitude e de paz, é um sentimento de medo, ou seja, é uma escolha que nós fizemos pelo medo, né? E eu queria falar um pouquinho, na verdade, a respeito de como funciona a nossa mente, né? Você já reparou que todas as vezes em que a gente está com medo, né, pode ser numa situação mesmo de medo propriamente dito, no sentido de, sei lá, medo de bicho peçonhento, medo de assalto, medo de um acidente de carro, medo de perder, né, um ente querido, enfim. Mas no fundo, todas as vezes em que nós estamos com medo, na verdade, a gente está com medo da possibilidade de que alguma coisa aconteça, né? Então, por exemplo, se a gente está com medo do escuro e o escuro por si só não está fazendo nada, né, com a gente, vamos dizer assim. Então, crianças geralmente têm medo de escuro. Eu conheço, na verdade, adultos que têm medo de escuro ou medo de chuva, por exemplo. Então, no fundo, o medo é uma espécie de antecipação daquilo que poderia talvez acontecer no futuro. E a experiência é que muitas das vezes, ou na maioria das vezes, né, essas coisas de que a gente tem medo, no fundo, nem acontece. E é muito engraçado porque, na verdade, se nós temos medo de algo que nem existe, ou seja, de algo que nem aconteceu e a gente cria um sofrimento por conta disso, é quase como se a gente sofresse de uma insanidade mental, mas porém uma insanidade mental que é socialmente aceita, né? Porque é considerado normal você ter medo dessas coisas. É considerado normal você ter medo de coisas que ainda não aconteceram. Então, assim, o que eu queria chamar a atenção com relação ao medo é prestar atenção de que ele está sempre relacionado com uma coisa que no fundo, não está acontecendo. E todas as coisas que acontecem, elas são neutras. E por que elas são neutras? Elas são neutras, na verdade, porque nosso ser real, né, o nosso ser divino, sempre tem a oportunidade de escolher a maneira como está se sentindo. Então, todos os eventos são neutros porque eles não têm a capacidade de definir aquilo que a gente sente, né? E então, outra coisa que eu queria dizer com relação ao medo é que não só nessas situações, como eu disse, né, como uma antecipação de alguma coisa que ainda não aconteceu, mas muitas vezes a gente, por exemplo, fica chateado porque alguém disse uma palavra torta pra gente, ou até mesmo é engraçado, a gente não percebe, mas, por exemplo, você vai a um restaurante e você é mal atendido, e aí você fica muito irritado. Isso também já é um sinal de medo. Por quê, né? Porque a irritação, na verdade, ela tá dizendo o quê? Poxa, quem essa pessoa tá pensando que eu sou? Por que que ela não me trata bem? Ou seja, existe alguma sensação aqui dentro de que eu preciso ser o tempo inteiro reconhecido por alguém do lado de fora, porque se isso não acontecer, é como se eu fosse menos de mim mesmo. É como se o meu valor dependesse dessa pessoa me reconhecer. Então você percebe que em todas as situações, na verdade, existe essa necessidade de aprovação, ou seja, existe um esquecimento de quem eu sou na verdade. Aí eu saio desse lugar de tomador de decisão e eu me coloco na posição de vítima, ou seja, vítima do mundo. E imagina, né, como seria mesmo a vida bem difícil se eu dependesse da aprovação de todas as pessoas, né, para eu poder reconhecer o meu valor e para eu poder reconhecer quem eu sou. Então pensa, né, nas maiores figuras, por exemplo, Jesus Cristo não era uma unanimidade. Então, para nós é impossível ser uma unanimidade. Imagina se a minha felicidade e a minha paz dependesse disso, né? Então, eu só queria fazer esse vídeo para chamar atenção com relação ao medo,
para que você se questionasse se ele alguma vez é justificável e, acima de tudo, para que a gente comece honestamente, verdadeiramente a identificar os momentos em que nós escolhemos o medo na nossa mente. É isso, gente. Super obrigada pela atenção. Até o próximo vídeo.